Então, que só Deus sabe que as pedras. Senhor Jesus. Eu vou começar com o que o pastor Fernando falou. Eu vou contar um testemunho comigo, com aquela menininha ali, sobre obediência ao líder. Vou começar assim, pastor. Eu não estava pensando, não, o senhor falou aí. Primeiro, o senhor usou dessa história para poder me dobrar. Eu vim agora, o senhor usou. Eu fui no retiro presbiteriano, ele foi pregar, e chegou lá, eu dei esse testemunho e ele usou essa minha casa para me dobrar e falar com o pastor Maduro. Eu peço de novo para mim, porque falou isso. Eu não sei para nós, não estou querendo, mas quando eu vi no vídeo, Marcos Vinícius, o dicionário, esses pregadores aqui, eu falei, o que eu vou fazer lá? E aí eu lembrei do pastor Maduro, o pastor foi montar e eu estava trabalhando na usina, fui buscar um caminhão lá em Goiânia, e no caminho lá para cá, o telefone meu toca, e é difícil no dia de hoje o telefone tocar, né? Só lá, eu parei atendinho. O irmão falou assim: o senhor é evangelista Márcio? Sou. Nós temos uma festa aqui, 3 dias, e o pregador domingo não vai vir. Eu liguei para o pastor Zé Cláudio, pedindo alguém, ele mandou você vir. Eu falei, por que, cara? Tá? Ele não falou. Eu falei, não, eu não posso não. Não, mas ele mandou você vir. Não, eu estou no caminho, eu cheguei no assunto, fala com você. Primeira pessoa que eu falei foi para ela. Ela falou assim, 2 coisas. Primeiro, a honra do pastor Zé Cláudio deu uma oportunidade, e ele mandou você ir. Coisa que gostosa, gente. E aí, eu aceitei. Depois que eu aceitei, eu pedi o cartaz. Só que eu pedi o cartaz, aí que eu fiquei com medo, né? Porque era aquele Enilson, quando ele chegou para cá, quando ele veio a primeira vez, aquele Enilson Morinho, ele era o pregador. E eu ia pregar no lugar do pastor Davi, que ia operar, no domingo de manhã. E eu estava com essa menina, ela estava de plaquetas, eu não lembro muito bem, as plaquetas estavam muito acima. Um exemplo, o normal é 10, eu não sei quanto, só o normal é 10, ela estava com 50. E a gente levou ela no assunto. E na segunda-feira a gente tinha que levar ela em Goiânia, no especialista, porque o negócio estava sério. E ela estava ruimzinha. E aí eu preocupado, só eu, a mulher e minha mãe. E eu fui lá pregar. Quando eu já me alegrei, que era no medicina. Eu falei, igreja não gosta de escola dominical. Glória a Jesus, não vai dar ninguém. Quando eu chego na igreja, ela falou de frente, aquela tenda grande, cheia de cadeira, eu falei, não faz tudo. Ele passou, não, é ali dentro do culto. Eu falei, tudo bom. Então, o sinal que não estava pra gente. Eu entrei para dentro e enquanto eu orava, quando eu levantei, ele estava cheio disso, só tinha 2 lugares. E na frente, segundo banco, 2 lugares. Ele passou, teve o culto, eu não vi nem o que aconteceu, eu fiquei tão nervoso que eu não sei o que acontece no culto. Eu fico perdido. O pastor me deu para pregar. Logo depois, o pastor Lenilson, que foi no sábado, deu no domingo. E aí a gente pregou, mas no meio da mensagem entrou uma senhora e um senhor. E entrou lá e deu olho, acompanhou ele. Vocês vieram passando no meio, e sentou bem no meio dos dois. E eu preguei olhando só para eles. Não sei porquê, até o acontecido eu não sabia. E eu puxei para atenção, eu preguei, Deus abençoou, pela misericórdia dele. Quando acabou, a gente foi cumprimentar todo mundo, e eu sou contra orar depois. Ora por mim, faz aquela fila, eu não gosto. Não, ora por mim, eu não gosto. O que tem que acontecer no meu ponto é que no culto acabou, é lógico que existe alguém que quer, mas fazer aquela fila do pregador depois da palavra, não é muito assim. E eu estou aqui conversando com o pastor, não está te chamando, eu já pensei que hora, que caramba, eu vou na igreja dos outros, vamos lá. Quando eu cheguei na senhora que estava junto com o marido, ela pegava na hora e falou assim que diz o Senhor. Ela falou assim, hoje, Deus tem lá na sua casa, agora da sua filha, por causa da sua obediência. Você levar ela em lugar nenhum. Aí, sadia. Aí eu aprendi, eu já sabia, mas a obediência aprende. Foi por isso que eu vim hoje. Eu confesso aos irmãos que eu sou daqueles mais. Eu sou um ser analfabeto. Na realidade, Deus ele faz. Eu fiz agora aquela estudo à distância que para mim não serve nada. Eu gosto de ver cara a cara. Eu posso revidar, eu não vou concordar com isso não. Eu não vou concordar com esse negócio não. Mas eu sou um ser analfabeto. E Deus tem dado a oportunidade. Mas eu tenho algumas que eu quero morrer. Tem algumas que eu acho difícil. Aí eu pegou 2.
coisa aqui, e o Rodrigo me chamou para pregar para lá das 10. Eu falei, e a gente abre a boca, e cuidado do crente quando você tem foto com Deus. Quando eu comecei a pregar, há quase 10 anos, eu falei com a minha família, orando e falei, Deus, eu queria que o Senhor fizesse comigo o seguinte, eu não recuso nem o convite, mas o Senhor não deixa que seja um convite auspicioso, não deixa que seja um convite do diabo, porque o diabo nem convida, irmãos. Vocês usam alguém para convidar para derrubar. E naquela hora eu escutei a voz de Deus dizendo assim, está fechado. Você não recusa e eu não deixo que seja convite. Eu não quero ir, irmão, mas eu, graças a Deus, eu tenho uma esposa ali que se não for a batalha. Pastor, lembra do seu compromisso. Aí eu vou, às vezes eu vou. Porque a gente é crente, a gente é ser humano. Tem dia que você está só o carro. Tem dia que você quer ficar embaixo da cama. Aí a gente vai. E é pela misericórdia de Deus que a gente tem pregado e Deus tem abençoado. Eu queria falar um negócio aqui, eu não sou rico, mas eu queria falar um negócio para esse menino aqui. Quando você cantou, se você souber o que Deus tem na sua vida, se você não imagina o que Deus tem na sua vida. Aleluia! Você não sabe aí. Eu fiquei dali tentando entender o que Deus tem na sua vida. Rapaz, o projeto que Deus tem para você. É pouco isso aqui tem. Não que ninguém merece, porque ninguém está aqui merece. Mas é quando ele escolhe alguém, e ele escolheu diferenciado. Aleluia, Jesus. Só que tem algo seu, da sua parte, que precisa você fazer. Porque o lugar seu não é só aqui, não é só Brasil. Deus tem esse mundo para você rodar. É maravilhoso o que ele tem. Mas precisa de algo. Eu não sei o que, eu não falo nada, precisa de você fazer algo. Porque não é para daqui 20 anos, não. Porque a obra de Deus não tem tempo para falar, não, daqui 20 anos, não, é para já, para hoje. Glória a Deus, a sua parte. E outra coisa, o que você passou ou o que você vai passar ainda, porque quando Deus escolhe alguém, ele falou certinho que Deus dá uma cutucada para depois curar, porque ele vai usar aquele machucado para sarar outro. Então não se preocupe não. O que você passou, o que você está passando, ou o que você vai passar, se você se colocar na posição que Deus quer e o que Ele já te falou, a escolha que você tem que fazer, você vai passar rompendo com a dor, porque grande é a obra da sua vida. E o que eu vi, meu coração falou ali, não é só Brasil não. Não é só Brasil não. Eu não sei de jeito, não é só Brasil não. Para fora, você vai para outro lugar, como diz o povo, você vai passar com a asa dura por cima do mar, das águas. Mas depende de você. Porque a gente tem um negócio que fala assim, crente não morre que tem promessa. Peraí, irmão, às vezes a promessa Deus te faz, mas precisa de algo. A maioria das vezes ele fala assim, fica nessa posição aí, você sai e quer que a promessa cumpra. A promessa não cumpre se você não sair. A única promessa que eu sei que não depende de mim ou de você é aquela que eu disse em João 14. Eu vou, mas eu volto. Essa não precisa de você ter que posição, não. Essa vai acontecer de qualquer jeito. Mas a outra posição é você que escolhe, o lugar é você que escolhe. Eu não sei se ele já te direcionou, mas é você que faz acontecer a promessa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Romanos 14, pode ficar sentado, irmão. 14, 7, 8 e 9. Romanos 3, assim. Se eu enxergar aqui, eu não ouvi, eu não vou ver esse negócio não. Quem mudou para enxergar isso aqui? Não, alguém aí não enxerga de óculos para assim. Rapaz, o negócio comeu ainda não passou bastante. 14, 7, 8, 9. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isso Cristo morreu e ressuscitou, e tornou a viver para que pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Glória a Deus. Eu vou com uma interrogação aqui. Eu pertenço a ti? Interrogação aqui. Eu confesso aos irmãos que a gente procurou algumas palavras sobre os tempos de hoje, ansiedade, redes sociais, mas eu vou falar para Deus colocou no coração. O esboço não é da conta, eu estou gostando de enxergar a Bíblia, então o esboço vai ficar aqui. Eu não dou para ouvir, então não é mais a mesma coisa. Paulo escrevendo aos Romanos, ele estava em Coríntios, na terceira viagem, no ano 56, 57.
A igreja de Roma, segundo alguns, e eu acredito nessa, foi formada através do Pentecostes. Os irmãos foram no Pentecostes, existia muitas pessoas de Roma. Os estudiosos vão dizer que dali saiu uma tocha acesa e montou a igreja. Quem sabe na sua casa, ele chamou o vizinho, chamou o parente, e a igreja foi. E a igreja era composta por romanos e gentios. Era composta por judeus e romanos, que era gentio. E existia naquele tempo ali um povo que achava que eu sou judeu, eu sou escolhido, e havia uma separação. E Paulo, ao escrever, Paulo começa a explicar para todo mundo: olha, a graça que te salvou não é o que você faz, não é alguém que você admira, é a graça. É a morte de Cristo no Calvário é que nos deu a oportunidade de salvação. Então os judeus não são melhor, os romanos não são melhor, mas aqueles que aceitam a Cristo, seja judeu, seja gentil, todos são um. E ele começa a dizer e começa a explicar: olha, isso é bem que os irmãos vão reparar, a carta aos romanos não foi escrita para ímpios. No mundo hoje que a gente usa alguns versículos, até o mais usado é Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 31, que diremos foi, se Deus é por nós, quem será contra nós, mas foi escrito para crente. E ele estava dizendo: olha, se você é, alguma versão vai dizer, viva para a honra do Senhor. Ou morrendo, ou vivendo, é para a honra do Senhor. Se você, o que for fazer, é para a honra do Senhor. Aí alguém já disse aqui, acho que foi, qual o Senhor? Nós, Cristo Jesus. Mas sabemos que existe outro Senhor. O que é o Senhor, irmão? O Senhor que fala de Jesus aqui, que nós somos escravos. Mas existe o escravo do pecado, que aquilo que nos escraviza se torna Senhor. Aquilo que a gente não dá conta de correr se torna Senhor. E a gente vem com esse tema dizendo: eu pertenço a Ti. E eu pergunto: eu pertenço a Ti, Senhor? Eu pertenço a Ti. Eu separei decididamente pelo menos 4 coisas para a gente sair daqui pensando: será que eu pertenço mesmo a Deus? Será que o meu Senhor é mesmo o Senhor que eu falo? Será que eu pertenço mesmo a Deus? E é lógico, um texto que todos conhecem, Daniel, é onde eu vou usar de 3 coisas, e na 4ª eu vou lá para José. Quem pertence a Deus, porque aceitou Jesus, ou alguns nasceu, mas mesmo assim, eu acho que todos aqui foram ensinados, mesmo que nasce num lar evangélico, chega uma hora que tem que aceitar a Cristo, batizar. E o batizar ou aceitar a Cristo não é porque eu levanto a mão, é pela sua mudança de vida. E eu gosto muito da história de Daniel, porque ela acaba para criança, ela acaba para adolescente, ela acaba para jovem, para a gente já da idade, não muito, mas já passando o amigo. Eu acho lindo que eu quero contar, e dentro dessas eu quero pegar 4 coisas, para você olhar para você e ver se você pertence mesmo ao que você diz que pertence. A Bíblia vai dizer que o Império Babilônico ele estava em ascensão, e ele agora, o Nabucodonosor, resolve tomar alguns lugares. Ele chega a Jerusalém. E como ele estava na ascensão, ele diz assim: olha, vai lá, escolhe os jovens bonitos, inteligentes, que são perfeitos de corpo, de aparência. Quer dizer, não tinha defeito, irmão. Não eram os burros que ele pegou, aqueles que não tinham letrados. Não. Ele pegou os melhores e levou. E aí a gente refere só a 4. Mas eu creio que tinha muitos jovens. E aí eu vou olhar o seguinte: segundo alguns estudiosos, eles tinham de 12 a 16 anos. Uma faixa etária que eu acho que a maioria que tem, entre 12 e 16 anos. A oportunidade de vida daqueles jovens. A oportunidade única daqueles jovens. Por quê? Estavam em Jerusalém levando uma vida normal, quem sabe até trabalhando, estudando, fazendo algum curso. Mas
a Oxford ou a Winchester, a faculdade, o colégio do momento era da Babilônia. Era o lugar que todos sonhavam estar. E aquele povo sai agora escravos para a Babilônia. No meio disso tudo, que pensavam que ia para a escravidão, que pensavam que ia para o sofrimento, o rei diz: eu preciso de alguns jovens. Escolha alguns jovens. Escolha aí os mais bonitos, escolha os que você sabe, que sabem conversar, escolha eles aí. Escolheram eles e levaram já para o palácio. Já não ia para a prisão. Ali, quem sabe, alguém começa a falar um pouco: rapaz, é nossa oportunidade. Aqui é o lugar, aqui é o momento, aqui é o lugar de estar. Só que eu quero falar 4 coisas. Eu quero falar daqueles que pertencem ao Deus de Daniel, ao Deus ao qual foi cantado aqui, ao Deus ao qual já foi falado aqui. Precisa. E são coisas que alguém vai dizer coisa retrógrada, mas não é, porque as coisas de Deus não muda o jeito de chegar e de adorar e de viver para Deus. Não muda. Às vezes a gente tenta colocar na modernidade, mas não tem mudança. É a mesma coisa que foi lá no início da Bíblia, é ainda hoje, vai ser daqui 20, 30, 50 mil anos. É a mesma coisa. O que eu reparo naqueles homens, naqueles 4, não tinham os outros, naqueles 4 que ficaram ali, eles tinham algo que hoje estão perdendo, irmão. Eles tinham algo que nós em geral, estamos deixando para lá. E aí a gente tem coragem de dizer: eu pertenço a ti. Mas como que alguém pertence a algo ou a algum senhorio se não tem relacionamento com ele? Porque no versículo 10 do capítulo 6, a primeira coisa que eu aprendo de alguém que pertence a Deus vai dizer: e Daniel foi para sua casa orar como de costume. Não é porque ele estava na situação da cova dos leões, não é porque ele estava na situação de dificuldade que ele foi orar, era de costume, era costume ele falar com Deus. E o que é oração, irmão? Nós temos um pensamento que oração é dobrar o joelho e pedir: me dá, me dá, me dá. Isso não é oração. Oração é um diálogo, um relacionamento com o seu Senhor. Se Deus é o Senhor, como é que você tem coragem de levantar cedo ou ir dormir e não orar e não falar com Ele? Como é que a gente diz que tem um relacionamento com Deus, que pertencemos a Deus e esquecemos a parte que é lá do começo da Bíblia? Tudo que ia fazer, as pessoas oravam, e hoje nós esquecemos dessa parte. Que se queremos ver milagre ainda, alguém diz: não tem milagre não, é porque tem muito pecado. Mentira, os milagres estão sumindo, porque a nossa internet, o nosso tempo está resumido em tudo, menos naqueles minutinhos lá no quarto que a gente tirava antigamente e orava o joelho e falava com Deus. Você ora, irmão. Às vezes a gente quer que o céu desce na nossa vida, na nossa casa, quer que Deus faz, mas Deus fala assim: eu até queria fazer, mas há quanto tempo você não conversa comigo? Há quanto tempo a gente já não tem um diálogo? Há quanto tempo você não larga esse celular, nem na hora de dormir, para dobrar o joelho, ou falar sentado ou deitado, para levar a voz a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, porque eu já ouvi, irmão, eu ouvi de um pastor presidente, amigo meu, ele disse: não tem dia que eu esqueço de orar. Mas, gente, como é que um pastor ou um crente fala que serve a Deus e não conversa com Deus que serve? Fala que Deus é meu Senhor, é meu amigo, e passa um dia, 2 dias e não sente falta. Oração, irmão, é intimidade. Quem é casado aqui, se passar um dia longe do esposo ou da esposa, sente falta. E se nós temos uma relação com Deus e a gente fica 2, 3 dias sem orar, isso não é normal. Você pertence a Deus, volte a orar nessa última hora. Deus está chamando a igreja e os seus adolescentes, as crianças, porque você é a igreja do amanhã. Você é a igreja que vem, e uma igreja sem oração, ela não vai a lugar nenhum. Oração. Ele estava ali, na hora do sufoco orava, mas na hora que subiu de carro orava, na hora que dormia orava, na hora que levantava orava. Oração, irmão, a gente tem que parar com esse negócio de achar que oração é... Tem uns que eu acho que já podia gravar no celular uma oração de meia hora, e
uma vez por mês, todo dia cedo, como é que é uma oração? E continua fazendo as coisas, isso não é oração, irmão. Oração é você tirar um tempo seu e separar para Deus e dizer, Senhor, vamos conversar. Eu costumo fazer na minha casa, eu tenho um sofá e coloco os livros. Tem hora que eu arranco os livros, os cadernos e falo, Senhor, senta aqui comigo. Eu preciso conversar com o Senhor. Olha, irmão, você tem um amigo que às vezes passa dificuldade, ele está aqui, o menino falou que o menino lá chegou nele, é porque tem intimidade com ele. Nós queremos que Deus faz, que Deus cura, que Deus faz milagres, salve nossa família, mas a gente não conversa com Ele. Se você pertence a Deus e esqueceu essa prática, hoje eu vim aqui para te lembrar, a oração é o primeiro passo do cristão para estar perto e dizer com toda força, eu pertenço a Ele, porque eu falo com Ele. Alguém, Mateus falando com um, ele falou assim, você acredita no seu Deus? A história é maior, mas ele falou assim, eu acredito. E por quê? Eu falei com ele agora, e ele falou comigo. Irmão, quantos aqui já não ouvem Deus falar? E não estou dizendo de profecia, não, porque tem hoje em dia, tem igreja profetada, revelada. Você quer que Deus revela? Você quer ser revelado? Vai ali, vai acolá. Eu estou dizendo Deus falar com você quando você dobra o joelho, arrebentado, às vezes porque foi perseguido na escola, às vezes porque foi magoado, você dobra o joelho, e às vezes nem não fala, irmão, às vezes chora, e aí quando é minha calorosa, você suave, ninguém chora contigo. Quantos aqui já não faz isso, já não ouve isso, porque já não ora, não tem oração como coisa definida, não, oração é você se abrir com Deus. Alguém que fala que pertence a Deus e não acha tempo para orar, você vai me desculpar. Eu acho que não. Porque nós temos tudo, e eu não vou dizer, vamos esquecer as redes sociais. Para vir para cá, eu cheguei aqui, eu vi gente correndo para arrumar. Ninguém gastou menos de 10 minutos. Poderia ter gastado, não vai rapidinho, você não gasta 10 minutos não. E sai bonitinho, sai arrumadinho, não precisa. Ninguém gastou mais 10, porque coisa para nós. Nós temos tempo. Então não é falta de tempo, não. Orar não é falta de tempo. É falta de prioridade. É falta de entender quem é aquele que você diz que é seu Senhor. É falta de entender que Ele está com o ouvido aberto, querendo ouvir a sua voz. E o interessante é que no meio de 8 bilhões de pessoas, Ele sabe quando o Marco Vinícius ora, Ele sabe quando a Leia ora, Ele sabe quando o outro ora, Ele conhece, ela vai falar, meu servo me está falando. Por quê? Porque você fala com Ele. Aí tem crente que só na hora da dificuldade, às vezes a dificuldade vem, por que Deus não me ouviu? Às vezes a sua voz está esquecida um pouquinho, porque há tempo você não fala. Pertence a Deus, irmão. Precisa entender que oração é relacionamento com Deus. Daniel teve uma vida de vitória, irmão, mas teve lutas e batalhas, mas ele só foi vitorioso, que é o versículo mais bonito da Bíblia, é o versículo 12 do capítulo 12. Quando ele preocupado, o anjo chega para ele e fala, Daniel, vai descansar, porque você vai repousar e vai levantar naquele dia, a sua coroa está preparada. Porque ele podia dizer, eu pertenço a Deus, porque eu tenho relacionamento com Deus. Aleluia. Quando Daniel, no versículo 8, ele disse, eu não vou comer esse negócio não. Tem duas coisas que eu descobri nesse versículo. Uma, está faltando muito no nosso meio. E nosso eu digo geral, não digo Assembleia de Deus, eu digo nós geral. Por que Daniel não quis misturar, não quis comer? Se você pegar Levítico 11, você vai entender que tinha algumas coisas que era regra para Deus. Esse você não come, esse você não pode, esse você não faz. Se você for pegar Levítico, Números, tem regras ali. E só sabia disso quem era leitor da palavra. E os judeus, se os irmãos sabem até hoje, parece que até os 12 anos a criança tem que decorar o Alcorão. E o que é isso, irmão? Hoje está faltando, porque tem muita gente levada por qualquer vento. Um pregadorzão chega aqui e fala qualquer asneira, o crente está pulando e às vezes está comendo baboseira, porque está lendo de tudo, mas não está lendo a palavra de Deus. Está comendo qualquer coisa, mas o pão que sacia a fome. Às vezes nós temos esquecido, nós temos lido revista, nós temos visto muito tempo, mas não tinha nem uns 10 minutos por dia para ler a palavra do Senhor. Não, mas é difícil. Quando chega naquele João, filho de Maria, filho de José, filho de Maria, não vai lendo, irmão. Porque a leitura da Bíblia, quando você começa ela, o certo é começar a ler de trás para frente, mas o certo é começar no jeito, entra na história. Logo, logo você não está
ficar sem. A Bíblia, irmão, a Bíblia vai dizer que ela que traz sabedoria. Por que tem muitos que são enganados hoje, irmão? Porque fala da pregação, fora fora. No culto de ensino não vai. Não tem um compromisso, mas tem um profeta do Balabaco, compromisso. Precisamos, João. Vocês aí, talvez seja um livro difícil de ler, mas você precisa comer isso aqui. Você precisa ler isso aqui, porque para mim, isso aqui é a bússola que vai nos encaminhar para entrar no céu. Hoje,